No último vídeo a gente fez aqui então a nossa camada de infra inicial, temos as rotas e agora temos também os controllers, aonde o app chama as rotas e as rotas chamam os controllers. Os testes estão funcionando, vamos voltar aqui para o projeto, vamos rodar um yarn test para ver se está tudo rodando bonitinho, tudo rodando perfeitamente bem. E agora o que a gente vai fazer é adicionar mais uma camada no projeto, que vai ser a camada de applications. Para isso, vamos sempre começar com os testes, né? A ideia aqui é a gente fazer no modelo TDD. Não necessariamente a gente tem que escrever primeiro o teste para depois fazer a escrita do módulo. Aqui, obviamente, que é um cenário bem reduzido, né? Tá bem fácil de escrever, porque não tem um monte de regra de negócio, mas como a ideia aqui é fazer isso desde o começo com testes, a gente vai partir para o teste. Lembra também que na última aula eu acabei colocando esse end-to-end aqui e não explicando o porquê disso. Eu vou separar aqui dentro dos seus testes, eu vou ter um diretório end-to-end, então E2E, e eu vou puxar esse arquivo end-to-end aqui para dentro. Eu vou até tirar esse HTTP daqui, eu não preciso dele, eu quero identificar apenas que todos os arquivos end-to-end vai iniciar com end-to-end, porque eu vou ter mais testes. Então, por exemplo, esse aqui vão ser testes de integração. Então, dentro aqui dos meus testes, eu vou criar um diretório chamado integration, e aqui dentro eu vou ter testes de integração. Qual que é a diferença entre esses dois aqui na prática? O end-to-end, ele bate lá na minha ponta, bem lá em cima, como se fosse uma requisição HTTP padrão, fazendo como se fosse, não, ele de fato está fazendo uma requisição HTTP, tanto é que vocês podem reparar aqui que eu tenho o endereço da rota que eu vou bater, e aqui está batendo no barra, no caso, minha rota padrão é só barra, então por isso eu não tenho nada aqui antes. Já o meu teste de integração, não. Ele vai fazer uma instância aqui do meu use case, vai injetar as dependências que eu preciso para que esse use case funcione, e aí eu não tenho essa camada de cá sendo testada. Mais à frente a gente também vai ter o teste unitário, onde a gente vai fazer mais uma camada que vai aparecer bem aqui, e aí eu vou ter um diretório novo aqui dentro dos meus arquivos de teste. Então vamos começar primeiro criando aqui, só para a gente verificar se está tudo funcionando, eu vou chamar aqui de show.test.ts. Vai ser o show do usuário que a gente vai construir. Essa API aqui vai ser baseada em um cadastro de usuário, né, como a gente já começou aqui fazendo com um John Doe, com um nome e com um e-mail. A ideia é no final a gente ter uma construção aí completa de um registro, de um cadastro de usuário. Então eu vou ter o show aqui, vou até colocar show users para ficar bem descritivo. Então, show user, show-user, vou colocar nesse padrão aqui. E aí eu vou puxar esse describe, esse expect e esse teste daqui. Vamos construir aqui o describe. E nesse cara aqui vai ser int de integração. A gente vai ter um expect aqui. Expect não, teste. Só para a gente validar se está tudo funcionando, vou colocar um teste. E aqui dentro, o expect true to be truth. Apenas para a gente validar essa questão do teste e vocês entenderem por que eu estou fazendo essa separação do describe aqui. Então, se eu venho aqui agora rodo yarn test, vocês vão ver que agora eu tenho 5 testes passando e aqui em cima o BAM separa para mim. Ele fala, olha, eu tenho esse teste aqui end-to-end, rodando dentro do diretório end-to-end, eu tenho um teste aqui de integração rodando dentro do diretório de integração. Na prática é a mesma coisa, né? O BAN não sabe o que é cada um aqui, mas para eu poder falar com ele, olha, eu quero que você só rode apenas os arquivos, os testes end-to-end. Eu vou vir aqui no meu package e vou criar um novo script aqui, vai ser E2E, e aqui eu vou passar um T para poder passar a flag, e vou chamar o E2E aqui dentro. Ou seja, eu quero que ele execute apenas o que tiver esse E2E aqui no começo, nesse execute aqui. Como eu preciso passar aspas duplas aqui dentro do meu arquivo JSON, eu vou escapar essa aspa aqui de dentro. Dessa forma, agora eu consigo executar esse cara aqui direto. Então, se eu venho aqui do yarn test end-to-end, ele falhou porque eu esqueci de tirar essa vírgula aqui no final. Vamos rodar de novo. Agora vocês podem ver que, ó, ele conseguiu passar 4 testes e fez o skip de 1, que é esse aqui que começa com int. Então eu vou fazer a mesma coisa para o teste unitário. Então eu vou ter um int aqui, unitário não, né, de integração. E aqui eu vou passar
o int. Então agora se eu rodo int, ele vai fazer o skip dos 4 testes que são end-to-end e vai rodar apenas o teste do int aqui para mim, de integração. Beleza, primeira parte configurada, vamos gerar um novo diretório aqui, né? Um diretório não, né? Uma nova branch, 03, nós vamos chamar de use cases. E aí, vamos partir aqui para a escrita do teste para a gente ir construindo passo a passo. O que eu quero que seja exibido aqui para mim nesse use case, tá? Eu quero que eu passe para ele um parâmetro. Não, eu vou apenas exibir, tá? Vamos fazer bem passo a passo. Então, eu vou começar com exatamente isso aqui que está acontecendo. Eu quero que venha para mim do meu use case uma mensagem hello world. Então, venho aqui, vou mudar isso aqui para cá. E aí, qual que é a mudança que eu vou fazer aqui, né? Diferentemente daqui do teste end-to-end, que eu bato numa rota e o retorno dessa rota eu faço uma mudança para o texto aqui, que vem como JSON, é uma promessa e tudo. Quando é o JSON, eu faço a conversão para JSON. Aqui não. Aqui eu simplesmente vou fazer um use case. Eu vou chamar um use case, que nesse cara aqui vai ser show user use case, que eu não criei ainda, é por isso que ele está reclamando. E aí eu vou chamar essa função aqui, né? Preciso passar um new para poder instanciar. Eu vou ter um output aqui, então output vai ser igual a useCase.execute, e esse output vai ter que retornar para mim esse hello world. Como eu vou trabalhar com banco de dados mais à frente, eu já vou deixar esse aqui preparado para isso. Então essa função aqui vai ser uma função assíncrona. Então eu preciso passar o async aqui no meu teste. E aqui eu tenho o mínimo necessário para poder rodar aqui a minha aplicação. Então vamos começar aqui rodando com o modo watch. Então yarn test int --watch. Ele vai quebrar, né? Obviamente porque não está conseguindo encontrar essa variável aqui. Para facilitar, para não ficar esse registro aqui, ó, end-to-end toda hora, eu já vou chamar direto esse teste, que aí ele não vai ficar fazendo esse skip aqui chato. Então, deixa eu chamar aqui ele de show user. Então, eu vou puxar esse valor para cá, yarn test -t, passando esse valor no modo watch. Ele continua formando isso aqui. Eu não queria que ele passasse assim. Deixa eu ver se eu salvar. Eu achei que ele não ia mostrar o que ele está skipando aqui, mas não tem problema. A gente consegue fazer leitura aqui. Não tem transtorno não. Eu não vou nem cortar, eu vou deixar assim, que eu achei que se eu passasse apenas a flag, ele iria não mostrar o que ele está skipando, mas o ban tem um funcionamento um pouco diferente. Não tem problema. A gente vai seguir aqui e vai conseguir resolver com o que a gente tem. Então, a primeira coisa que eu preciso criar depois que eu fiz os meus testes é aqui o meu use case. Voltando aqui para o desenho, o que eu tenho? Eu tenho um diretório chamado applications e dentro eu tenho um novo diretório chamado use cases. Então, vamos aqui no meu src, criar um diretório application dentro use cases, que é exatamente o que eu tenho aqui. E dentro eu vou ter o meu use case, que vai ser show-user.usecase.ts. Repare também que o mesmo nome que eu estou colocando aqui, ó, no meu teste, eu tenho no meu use case. Esse é um padrão que eu sigo, tá? Pode ser que cada um faça de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho classes aqui com letra minúscula, tem gente que gosta de escrever o arquivo de classes com letra maiúscula. O próprio Java trabalha nesse padrão, né? Você tem que ter a letra maiúscula ali, mas eu gosto de fazer dessa forma que fica fácil de identificar que eu tenho um teste vinculado a esse use case pelo mesmo nome aqui. Então, vamos construir aqui a nossa classe. Então, export class show user use case. Dentro, eu preciso ter um método execute. Então, ele é assíncrono, execute, que retorna para mim esse valor aqui. Então, venho aqui, dou um return desse valor. Dentro do diretório eu vou gerar um index.ts para poder exportar, igualzinho eu fiz lá nos meus controllers e nas minhas rotas. Tudo from, passo para cá, venho aqui no meu integração, importo, salvo, e aí o teste já está passando. Então agora eu já tenho o show use case aqui para poder testar. Vamos fazer também
os outros testes, né? Então, para cada uma das rotas aqui, para a gente finalizar esse vídeo de uma maneira bem legal aí, com os testes de integração minimamente construídos. Então, já vamos comentar aqui, show use case adicionado. Vamos agora pegar o caso do nosso... Vamos fazer o post. Então, vamos criar o post aqui. Vamos duplicar esse teste. Duplicamos. Eu vou colocar create user. Create user.test.ts. Aqui, vamos mudar para create. Ele continua sendo um teste de integração. Vou tirar isso daqui. Aqui não vai ser show, vai ser create user use case. E aqui, o que eu quero é que ele retorne para mim algo um pouco diferente. Aqui vocês podem ver que no meu teste lá do Rono, o que eu tenho aqui de retorno? No meu post aqui. Ele espera que tenha um objeto contendo data, e aí eu tenho o name e o e-mail. Eu vou passar aqui esse body, né, com o name e com o e-mail, e ele vai retornar para mim name e e-mail aqui, dentro de um objeto data, que hoje a gente está fazendo porque eu estava construindo, para facilitar a leitura de vocês aí dos métodos, eu construí nesse objeto aqui, né, com o método post e passando o 201. Eu não quero esse formato lá no meu use case. Então, o que eu quero retornar vai ser diretamente esse data aqui para esse cara. Então, eu não vou ter esse objeto data igual eu tenho aqui no meu post. Ó. No momento que eu faço o teste do post, aqui eu tenho um data, tá vendo? Eu quero somente esse bloco aqui. Então, eu vou puxar, venho para cá, e eu espero que o output seja isso daqui. Apenas isso inicialmente. Então, o que eu vou precisar passar? Eu vou ter um input, que é o que eu estou passando aqui no meu corpo da requisição. Então, vou passar para cá. E aí, no momento que eu executo a minha função de dentro do meu use case, eu passo esse input e eu espero que o retorno seja exatamente o que eu passei como valor do input aqui. Então, vamos construir lá o nosso use case. Vou pegar o nome dele aqui, passar para cá. Opa, fiz errado aqui, chamar de usecase.ts, export class, create user use case, async execute. E aí, para a gente fazer passar primeiro, vou copiar esse objeto aqui, return desse objeto. Vamos exportar aqui esse novo use case para a gente conseguir importar ele aqui dentro do nosso teste. Agora ele já está falando aqui que ele não estava esperando nenhum argumento e eu estou passando um, mas vocês podem ver aqui que o teste está passando, inclusive está passando errado porque na minha flag aqui eu estou passando o show user. Eu vou passar como flag int, que aí ele vai rodar todos os testes, somente os ints. Ó. Então vamos salvar e agora sim está errado. Ele está falando que ele esperava esse retorno e ele retornou alguma coisa que é diferente do valor que eu estava esperando. Então, vamos aqui no execute. Primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar esse parâmetro aqui no input. Como eu estou trabalhando com TypeScript, eu preciso tipar esse valor aqui para dentro. Então, eu vou ter um input aqui, que eu inicialmente vou colocar do tipo N, somente para ele poder aceitar a passagem. Então, agora vocês podem ver que ele não reclama mais. Mas aqui ele está reclamando porque ele não está sendo utilizado aqui e o N ele não pode ser passado por regra do SNINT, que a gente não configurou, mas por padrão já vence no explicit N aqui. Como que eu costumo fazer para facilitar aqui a minha vida na construção desse objeto? Como eu já tenho aqui o que esse input é, eu consigo copiar esses valores aqui, venho aqui no meu use case, crio uma nova tipagem, então type input e colo esse valor aqui. E aí eu posso passar ele aqui dentro. E agora eu já sei que esse input precisa ter name e e-mail, que é exatamente o que eu estou passando aqui como valores iniciais. E aí, para facilitar mais uma vez, eu já vou passar aqui o valor input.name e input
ponto e meio. Salvo, vamos ver os testes, continua falhando porque ele esperava esse objeto aqui e ele não está recebendo. Vamos ver o que está acontecendo aqui agora então. Então, ó, vamos fazer um console log do output para ver o que está retornando aqui para mim. Então está vindo um objeto, nome e-mail, e por incrível que pareça, ele não está conseguindo identificar. Então, deixa eu colocar to equal aqui, e aí ele passa. Então, o to be e o to equal, por que que ele não conseguiu passar com to be? Vamos ver. Ele está tentando serializar com a mesma string. Aparentemente, o to be ele trabalha com aqui, ó, para valores não primitivos, eu preciso passar o to equal. Ou seja, quando eu tenho objetos, arrays e qualquer coisa que é diferente do padrão string, boolean ou qualquer outro formato, o padrão é usar o to equal. Até bom, né, que a gente vai aprendendo junto aqui os erros. Então, ó, salvei, agora já está passando, vou tirar o console log daqui, e aí a gente tem o nosso teste aqui funcionando. Obviamente que isso aqui, né, não tem o menor sentido que eu estou fazendo, mas é apenas para os testes passar, que a gente vai criar uma nova camada na próxima aula de entidades. E aí vamos mais uma vez avançar um pouquinho. Então, beleza, vamos agora para o próximo teste, que vai ser o meu put. Então, eu vou duplicar aqui o meu create, comitar primeiro, né? Create user adicionado. Agora a gente vem aqui para o put. Então, vem primeiro no teste, duplica. Então, update user vai ser o que eu vou criar. Clone isso aqui. Vamos chamar de update user. Muda o nome para update user. Use case. Salvo. Venho no meu index, exporto. Update user use case. E aqui não vai ser create, vai ser update user use case. Vamos tirar essa chamada aqui que a gente não está usando. E aqui ele já está passando, mas né, não é exatamente o que eu quero. Deixa eu ver aqui como que está o teste end-to-end que a gente fez. Então, ele está passando o valor aqui e está retornando. Para o momento, pode ser isso mesmo, porque como não tem entidade, não tem nada, não vai fazer diferença fazer nenhuma alteração aqui na parte do update por enquanto. A gente só está construindo a camada de teste para depois fazer, de fato, aí as alterações com o banco de dados e tudo mais. Então, por último, vamos fazer o delete. Eu vou pegar aqui do show, porque o delete ele não tem retorno, na verdade, né? Se eu olhar aqui no meu teste, ele é um retorno nulo. Então, a gente vai ter que pensar aqui como a gente vai fazer para retornar alguma coisa ou não retornar nada e esse teste de fato passar. Então, vem aqui no show, duplico. Vai ser o delete. E aí a gente vem aqui no nosso show, vamos duplicar, que é o mais parecido que a gente tem hoje, né? Vamos colocar aqui delete user. Muda aqui para delete. Opa, mudou para maiúsculo ali, não é o que eu quero. Export tudo from delete. Venho aqui no meu delete e eu vou ter o delete user use case. Ele está passando, mas não é o que eu quero, né? Não tem esse texto aqui. Então eu vou tirar esse cara daqui e vou dar só um return aqui para ver qual que vai ser a minha... Qual tipo de retorno que eu quero. Só um to be truth. Vamos ver se com truth ele vai conseguir identificar. Então salvei, ele está quebrando, porque o retorno daqui é void. Void, deixa eu ver se eu tenho um to be void aqui. Não tenho um to be void. Bom, nesse caso do teste do delete, é um pouco mais difícil da gente conseguir fazer esse teste aqui, eu estou pensando, porque eu precisaria de validar, por exemplo, primeiro eu tenho algo sendo cadastrado, e aí eu faço um teste para checar se esse registro já existe dentro de alguma coisa, no caso um banco de dados. Eu deleto esse registro e depois verifico se ele existe ou não dentro da minha base. Por enquanto, como a gente não está trabalhando com camada de base nem nada,
eu vou fazer só um delete aqui, um retorno de um delete, e vou passar aqui to be delete, para ele poder passar o teste para mim, porque como a gente não está trabalhando com camadas ainda de banco nem nada, seria chato de fazer esse teste funcionar aqui agora. Lembrando, né, mais uma vez, que a gente acabou de ver aqui, quando eu tenho objetos que não são padrão, né, que é o string, quando eu não tenho tipagens primárias, que é string, boolean, number, eu preciso passar o toEqual, e quando eu tenho esse caso aqui que é uma string, que é simplesmente um primitivo, eu posso passar o toBe aqui, que ele vai funcionar normalmente. Vamos atualizar aqui, como esses testes são testes, entre aspas, burros, né? Eles não fazem nada. Vou só mudar um project with tests, with use case tests. Não, vou fazer melhor, vamos fazer separado, né? Não vamos avacalhar o negócio, não. Vamos primeiro puxar esses dois aqui. Então, update use case adicionado e o delete aqui com o index também. Delete use case adicionado. Então agora a gente tem os nossos 4 casos de teste aqui para os nossos 4 casos de uso rodando. Vamos rodar todos os testes de uma vez só, tá todo mundo passando, eu tenho 8, né? Óbvio, não tem nada acontecendo aqui por enquanto, mas a gente já fica pronto aí para a próxima camada que vai acontecer na próxima aula. Então vejo vocês no próximo vídeo.